Oiê, seja bem-vinda a este espaço para você se encontrar com mais gentileza. Como conciliar e aceitar que a gente não vai dar conta de tudo? Esses dias eu vi um vídeo e alguns conteúdos que tinham basicamente assim esse título muito parecido de como conseguir dar conta de tudo, como conciliar, como tinha um que era assim, como ser uma mulher sábia que consegue dar conta de tudo. Já me subiu assim esse calor, esse negócio dentro de mim que eu fiquei muito incomodada com esse tipo de título, esse tipo de fala, e eu senti a necessidade de falar sobre esse assunto, porque é um elemento recorrente entre nós, na sociedade, na configuração que a gente vive, sentir e pensar que a gente não tá dando conta de tudo e que outras pessoas estão dando conta de tudo na vida dela. Essa ideia de que basicamente é possível conciliar tudo, trabalho, família, lazer, saúde, corpo, alimentação, sonhos, projetos. Quando a gente esquece da nossa limitação humana, não dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas a gente entende muitas vezes isso, mas não sente isso. E aí tem um elemento que influencia muito, né, nesse nosso sentir, que é a capacidade que o mundo digital tem hoje de fazer com que a gente tenha acesso muito fácil à vida do outro. Então a gente vê a estrutura, a rotina da outra pessoa. Ela acorda muito cedo, ela faz seu café da manhã com calma, ela faz sua corrida de não sei quantos quilômetros, ela faz sua leitura, ela se arruma para trabalhar, ela tem um dia super produtivo, uma agenda lotada. Ela consegue, sei lá, ter momentos de lazer, momentos de descanso. E a gente olha para tudo aquilo, para tudo isso na vida da outra pessoa e pensa, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Ou, caramba, essa pessoa já fez tudo isso no dia dela e eu ainda não fiz nada, ou ainda tô aqui olhando só a rotina da outra pessoa, ou só vendo o que a outra pessoa tá fazendo, com tantas outras coisas na minha vida para fazer, ou com tantas outras responsabilidades que eu tenho que dar conta. Isso é um campo, assim, fértil e muito, muito minado para comparação e para a gente cair nessa cilada e nessa crença ou nessa ilusão, não é nem uma expectativa, né? É uma ilusão mesmo de acreditar e de achar que a gente conseguiria ou de que é possível dar conta de tudo, de conciliar várias coisas ou de ser produtivo, de desempenhar muito em um mesmo dia, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com tantas outras responsabilidades da nossa vida, de uma vida pessoal, que vai envolver, às vezes, pequenas coisas, desde eu pensar o que eu vou comer no almoço, ou se eu tenho que fazer almoço, pensar no que eu vou fazer no almoço, fazer mercado, né, organizar coisas do dia a dia, responsabilidades, conversar com alguém, responder uma amiga, pensar sobre algum problema familiar. São muitas coisas que a gente precisa lidar ao mesmo tempo e que tomam a nossa atenção, tomam a nossa energia e precisam ali da nossa presença e que de fato não é possível, não dá para ser super produtivo ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo no mesmo dia ou com uma frequência talvez que a gente imagina que seja possível. A gente vai caindo nesse sentimento de impotência e até de incapacidade, de achar que a gente não tá dando conta de conciliar todas essas coisas da nossa vida, ou que a gente não tá sendo suficiente ao ponto de equilibrar e segurar todos os pratos ao mesmo tempo. E eu costumo dizer e gosto muito de pensar nessa analogia que a nossa vida é como se fosse várias caixas no chão. A gente não vai conseguir pegar, se tiver 10 caixas aqui na minha frente, no chão, eu não vou conseguir erguer essas 10 caixas ao mesmo tempo, porque cada caixa tem o seu peso, né? Vamos pensar, a minha caixa ali da saúde vai ter um peso, a minha caixa ali familiar vai ter um peso, a minha caixa do relacionamento vai ter um peso, a caixa do meu trabalho vai ter um peso. Eu vou conseguir, no máximo, levantar 2, talvez, ao mesmo tempo, mas com muito esforço. Então, eu posso me machucar se eu tentar levantar mais que isso, posso deixar essa caixa cair no chão, quebrar, né, ficar frágil, ter ali problemas significativos. Vamos pensar assim, nessas áreas da nossa vida. Então, essa metáfora, né, da caixa serve pra gente pensar em como a gente consegue, ou qual que é a nossa limitação humana para conseguir conciliar todas essas nossas caixas, essas nossas áreas, né, da vida. E se a gente for somar isso a outros fatores, como a gente ter talvez uma alta expectativa para resolver tudo, para dar conta de tudo, para não ter pendências, ou se a gente teve uma história de vida muito que nos levou a
basear a nossa ação, a nossa busca em autocobrança, em exigência, em perfeccionismo, isso se potencializa em outros níveis, né? Então, se a gente for só fazer um recorte ali da nossa configuração social, isso já é um balde muito cheio, né? Que uma gota ali já vai transbordar. E se a gente colocar outros fatores da nossa vida, então, por isso que essa conversa de hoje é para te dizer, vou até chegar mais perto aqui, não é possível, ninguém dá conta de tudo. A gente não consegue ficar sem nenhuma tarefa ou sem nenhuma responsabilidade ou com tudo resolvido na nossa vida. Isso é humanamente impossível, mesmo que a gente veja pela vida do outro, mesmo que pareça ou que dê essa sensação, ou que a gente veja recortes ali e tenha essa imaginação, na vida real, com as limitações reais, com a imperfeição, os imprevistos, né, e os entremeios ali de uma vida normal e real, isso não é possível o tempo todo. Pode ser que algum dia ou outro a gente consiga, né, dar conta de algumas coisas a mais do que a gente talvez tenha previsto, mas numa linha assim ideal, né, na frequência ideal da vida, isso não é possível. Isso não acontece só contigo, né? E não existe, sei lá, alecrins dourados por aí que conseguem organizar tudo isso de uma forma que realmente pareça muito perfeito. E o que a gente vê, principalmente nas redes sociais, é um recorte da vida do outro. São partes que a outra pessoa escolhe, assim como você talvez escolha mostrar somente alguns fragmentos da tua vida. E aí isso serve pra gente lembrar que realmente, mesmo vendo 24 horas, isso serve pra gente lembrar que mesmo a gente vendo quase praticamente toda a rotina, vou pensar nas influenciadoras que mostram ali praticamente toda a sua rotina, mesmo assim a gente não vê tudo da vida do outro, né? Mesmo que a gente se esforce para tentar mostrar tudo, a gente não consegue mostrar tudo e a gente também não vai conseguir ver tudo do outro. E trabalhar esse reconhecimento da nossa onipotência, a gente não consegue ser presente em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo, né? A gente é um ser limitado. Então, quando a gente olhar para essa outra vida, para esse outro que está mostrando e está passando talvez essa ideia, ou que a gente está lendo dessa forma, de que o outro está dando conta de tudo, que a gente lembre que o outro também não é onipotente, que ele também não vai conseguir estar presente e dar conta de tudo na vida dele ao mesmo tempo. E um segundo lembrete aqui é pra gente cuidar quando a gente tiver nesse movimento de acreditar que o outro dá conta de tudo, ou a gente pensar que a gente deveria dar conta de tudo, é comparar também a diferença da nossa vida e na vida do outro. Porque a gente tem uma tendência na comparação, o habitual é a gente comparar aquilo que falta na nossa vida, o negativo na nossa vida e como isso aparece de uma forma positiva na vida do outro. Então, o que tá faltando pra mim, o que não deu certo pra mim, o que eu ainda preciso melhorar, o que eu ainda preciso fazer. E eu olho pra vida do outro pensando nesses aspectos da minha vida, aspectos negativos, vendo como que isso aparece na vida do outro. E a gente tem que cuidar e lembrar de comparar a diferença da nossa vida para a vida da outra pessoa. Que recursos que o outro tem que eu ainda não tenho? Em que momento da vida que o outro está localizado e qual que é o meu momento de vida? E eu falando isso, eu lembro muito do meu processo assim de vida profissional mesmo, né? Porque a gente tem essa tendência para comparar e eu já me coloquei muitas vezes nesse lugar de comparar minha vida profissional com de outros profissionais. E aí quando eu parei para avaliar e para comparar, já que é para comparar e medir, vamos comparar a diferença, vamos medir a diferença da minha vida, do meu momento profissional e do momento profissional do outro. E aí eu me dei conta de que a outra pessoa ela já tinha trilhado muitas outras coisas para estar, sei lá, vivendo um projeto profissional que ela está vivendo hoje. Então a pessoa já tem anos ali, né, de experiência, já passou por todas as fases que eu tô passando. A pessoa, ela tem uma empresa já estruturada, ela tem uma equipe que ajuda ela, que faz funções e libera ela para ela poder, talvez, gerir todas essas outras áreas, ou para focar em todos esses projetos, ou em projetos diferentes, ou até para aprofundar em um projeto específico. E aí eu comecei a olhar, caramba, eu não tenho tudo isso, né? Eu não tô nesse momento que essa pessoa tá, ou sei lá, não me sinto
a vontade para começar esse projeto que essa pessoa está vivendo hoje, né? Me faltam tais e tais recursos. A gente também tem que reconhecer as nossas faltas e as nossas diferenças para se colocar assim num lugar devido, não de se diminuir, de se desconsiderar, mas de reconhecer, esse é o meu momento, né? Trazer a nossa mente para onde os nossos pés estão. Eu adoro esse conceito assim do mindfulness, da atenção plena, que é eu trazer a minha mente para onde os meus pés estão. Então, nesse momento atual, eu estou nessa fase da minha vida. E às vezes a nossa mente está pensando numa fase de vida que a outra pessoa já precisou, assim, passar mundos e fundos para estar lá. Então, esse reconhecimento, essa comparação da diferença da nossa vida com a vida do outro, e tudo isso nos leva a um caminho. O caminho da gente ser uma voz cuidadora para nós mesmas. A gente desenvolver essa voz cuidadora de uma forma saudável, uma voz que ajude a gente a se respeitar, a se incentivar, a aceitar e acolher talvez as nossas faltas, as nossas limitações, mas também nos ajudar a fazer aquilo que é preciso para a gente chegar onde a gente gostaria de chegar, ou para lidar com coisas que a gente não consegue ainda lidar na nossa vida. Porque talvez você possa ter sido uma criança muito exemplar, que precisou dar conta de tudo, que precisou fazer tudo certinho, porque senão teria uma punição, ou tu não receberia aceitação, atenção, o afeto adequado, que tinha muita exigência, muita cobrança, ou uma criança que não teve muito espaço, ali para explorar, para poder ter a chance de errar e acertar, e mesmo assim ter suporte, ter orientação, e não só ser aceita ou só ser vista, né, de uma forma positiva quando acertava. Então isso tudo leva a gente, né, para esse lugar de acreditar que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa fazer tudo com excelência, que a gente precisa conseguir vestir essa capa de heroína e de força, quando humanamente isso não é possível, quando a gente esquece que outras pessoas não estão nesse lugar, né? De que não é um lugar possível de se alcançar, e também não é um lugar saudável pra gente estar, porque as coisas vão perdendo brilho quando a gente só tá lidando e atendendo e cumprindo responsabilidades, né, o tempo todo. E de poder parar mesmo, assim, reconhecer, poxa, hoje eu não consegui dar conta de muitas coisas no meu dia, de não conseguir resolver tudo que eu gostaria de resolver, mas quais foram as coisas que eu consegui me conectar, que eu consegui lidar, que eu consegui aprofundar, ou quais foram as coisas que eu consegui resolver, que mesmo talvez sem toda a energia ou toda a produtividade, e principalmente nesses dias a gente precisa se reconhecer ainda mais, porque se a gente não tá num dia bom, num dia que as nossas funções mesmo executivas, assim, de atenção, de concentração, tá ali focada, a gente precisa se esforçar em dobro, né, para colocar aquilo assim em ação, para poder se concentrar mais, ou para poder pensar de uma forma criativa para resolver os nossos problemas. Então, a gente poder se conectar assim com essas limitações e também reconhecer quais coisas que a gente conseguiu se conectar e quais coisas que eram significativas. Então, se eu conseguir me concentrar em 2, 3 coisas no meu dia, mas que eram coisas muito importantes para mim, ou que precisavam mais ali da minha urgência, poxa, que bom, é isso, a vida é isso, a gente entender as nossas limitações e as nossas flutuações ao longo dos dias. E essa voz compassiva mesmo de, calma, tu não precisa dar conta de tudo, né? Tu não precisa vestir essa capa de super-heroína, de ter que ser forte o tempo todo. Tu não vai conseguir pegar essas 10 caixas no chão, tu vai conseguir pegar uma e tá tudo bem, essa é a vida, né? É assim. Outras pessoas também estão nas vidas delas carregando 1, 2 caixas por vez, né? E com muito esforço, né? Tu não precisa estar nesse lugar o tempo todo. É muito pesado para ti estar nessa posição, estar nesse lugar. Então, o meu objetivo, assim, com essa fala hoje foi trazer um pouco mais dessa humanidade, sabe, para esse assunto que é tão fácil, assim, e é tão rápido e imediato o nosso ato de se comparar, o nosso ato de pensar que a gente não tá dando conta, de que a nossa vida tá parada, de que nada acontece na nossa vida, quando muita coisa tá acontecendo. Mas talvez a nossa percepção, o nosso olhar tá tanto nesse lugar comparativo com a vida do outro, tá tão focado no ritmo que a outra pessoa tá levando a vida dela, no ritmo que ela tá resolvendo as coisas dela, que a gente não consegue olhar pro ritmo que a nossa vida tá
tomando, para o lugar que ela está se direcionando, para onde a gente está guiando a nossa vida, para como a gente está cuidando, né, e regando ali as áreas que mais importam para nós. Né? Então eu espero que, de alguma forma, isso tenha te tocado, isso te ajude a ativar mais e ligar mais esse botão dessa voz compassiva, dessa voz respeitosa e que consegue entender os teus limites e consegue entender a limitação da vida e lembrar, né, que tudo aquilo que a gente vê não é tudo. A gente acha que é tudo, mas não é tudo. Tá bom? Eu adorei, né, estar aqui com você, estar aqui falando sobre esse assunto. Eu falo e também escuto e digo para mim mesma, porque a gente está numa sociedade, numa configuração que leva a gente, né, para esse movimento comparativo, para essa pressão, para ser produtivo, para ser útil, para resolver tudo muito bem, né, resolvido sim na nossa vida, para ter uma vida muito bem organizada. E a gente precisa dar um passo para trás, né, e pisar um pouco mais no freio, né, lembrar de todas essas caixas no chão e da nossa limitação humana para erguer todas elas e também, né, da competência que tem quando a gente consegue erguer uma por vez, né, e celebrar também esse passinho, né, esse degrau a mais que a gente vai subindo na nossa escada da vida. Eu adorei estar aqui contigo, muito obrigada pela tua presença em mais um momento, um beijo e boas reflexões por aí.